Mordida profunda, eu quis pegar assim, os principais insights sobre a tomada de decisão, né? Porque quando a gente fala de mordida profunda, eu acho que a primeira coisa que nós temos que entender, né? E lógico, aí nós temos que saber fazer um bom diagnóstico e entender um pouco sobre a etiologia da má oclusão e as características principais que eu vou estar falando aqui na live de hoje para tomar essa decisão aqui, olha. Cadê? Olha aqui, ó. Essa é a tomada de decisão que a gente vai fazer quando estamos de frente a uma má oclusão vertical de mordida profunda ou sobre mordida profunda, sobre mordida exagerada, enfim. Essa é a tomada de decisão. Galera, se tiver tampando aí alguma parte importante do slide, os comentários, vocês sabem que eu sempre preconizo manter os comentários aí abertos para que haja uma interação, mas se tiver atrapalhando aí, vocês me avisam que eu tiro os comentários aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Já tá rolando pergunta aqui, hein? Patrícia já perguntou aqui. Calma, Patrícia, eu já vou responder a tua pergunta, já faz parte aqui do conteúdo, então eu não vou antecipar agora, porque você vai ter a sua resposta já já. Beleza? Preparei uma série de slides bem legais aqui para a gente realmente entender e decifrar de uma vez por todas se você tem dificuldade no entendimento, né, de qual caminho vai seguir, intrusão anterior ou extrusão posterior, né? Então essa talvez seja a principal dúvida, né? Muito mais do que técnica, né? Porque nós temos diversas técnicas para produzir essa intrusão anterior, nós temos diversas técnicas para produzir a extrusão posterior, mas a pergunta, o mais importante é saber quando seguir cada um desses caminhos, né? Agora, é claro que existe o caminho do meio, né? E, olha, eu vou dizer para vocês, talvez a maior parte dos casos de mordida profunda, você consiga seguir o caminho do meio. O que seria o caminho do meio? Obviamente, você produzir os dois efeitos, né? As duas terapias simultaneamente. A intrusão anterior acompanhada da extrusão posterior. Então, esse seria ali o caminho do meio, né? E eu já adianto para vocês que o paciente portador de mordida profunda, ele, na maioria das vezes, ele aceita o caminho do meio, tá bom? Mas nós não podemos aplicar o caminho do meio para todos os pacientes. Por isso é tão importante saber, por isso é tão importante entender quando tomar os dois caminhos, né? Quando você deve tomar ou um ou outro caminho, né? O da intrusão anterior ou da extrusão posterior, quando o assunto é mordida profunda. Beleza? Então, olha só, fica comigo até o final aí, que eu vou mostrar para vocês o que eu uso, o que eu faço, quais são as ferramentas diagnósticas que eu utilizo para essa tomada de decisão. Essa tomada de decisão é o mais importante, tá? Lembrando aí que ferramentas de tratamento nós temos várias. Nós temos várias possibilidades para fazer a extrusão anterior, para fazer a intrusão anterior. Eu vou mostrar algumas para vocês aí, beleza? Eu vou mostrar algumas de intrusão anterior, mas olha só, vou colocar aqui talvez o slide mais importante. Não mais importante não, mas eu acho que é um slide muito interessante, que eu vou até desativar os comentários se vocês quiserem dar print nesse slide. É bem interessante, que são ali as principais ferramentas que eu utilizo para tomada de decisão. Beleza? E é legal porque essas ferramentas você vai utilizar não só nos pacientes de mordida profunda. Você vai utilizar nos pacientes de mordida aberta também. Então são ferramentas práticas, fáceis, né, bem simples de serem aplicadas, e você vai poder aplicar em qualquer discrepância vertical, seja ela de mordida profunda ou seja ela de mordida aberta, tá? Por que dessas ferramentas, né? Por que eu vou mostrar assim esse arsenal de ferramentas? Porque é o que eu utilizo, tá? Claro que tem outras, né? Podem ter colegas que utilizam outras ferramentas para essa tomada de decisão, mas o que eu vou mostrar aqui para vocês é a que eu utilizo e que eu ensino no curso de especialização, ensino para os meus alunos, tá? Boa noite, Rogério, boa noite, Alexandre, a galera do Team Sniper aí, sempre presente. Quem mais está aí do Team Sniper aí? Manda aí pra gente, manda pra mim aí a hashtag nossa do Team Sniper aí, manda a hashtag Team Sniper aí para eu ver quem mais está presente aqui. Certeza que estamos em peso aí, né? Como sempre. Então, galera, é o seguinte, isso vai além, né, do que nós falamos
sobre mini implantes, né? Eu estou indo num assunto, né, bem específico da mordida profunda, não estou puxando nada para o mini implante ainda, mas é claro, como sempre, eu vou trazer ferramentas associadas à ancoragem esquelética para que você consiga resolver problemas de mordida profunda, né? Mas o mais importante, a essência dessa live de hoje não é técnica de tratamento, é técnica de diagnóstico, beleza? Então, vamos lá, que nem só de mini implante vive um sniper. O sniper tem que ser bom no diagnóstico. E é por isso que a gente está criando o nosso grupo Elite, que vai ser muita pegada de diagnóstico, de plano de tratamento, de biomecânica, tá? Porque é o que a galera tem me pedido mais, né? Como o Sniper, ele é o curso mais completo ali de ancoragem esquelética com mini implantes, mas nós temos mais de 1000 alunos hoje, muitos com filosofias, técnicas diferentes para tratamento. Então a ideia do grupo Elite é realmente a gente reunir tudo isso de melhor num grupo de elite para poder discutir, para poder reunir isso, e é claro, vai ter muita aula sobre todos esses temas, então eu vou passar todos os protocolos, tá? Inclusive muito mais sobre mordida profunda que eu vou passar hoje. Ó, a galera do Team Sniper aí, Catarina, a Patrícia, Silvia, oi Clarissa, fala André, fala Gicione, fala Huguinho. Nossa, tá a galera aqui. Ih, tá confundindo, cadê? Ó, tem gente aqui, ó, FB Constâncio, eu não sei qual o nome. Só sei que o sobrenome é Constâncio. Fala, Vivi. Oi, Sandrina. Fala, Roberto. Oi, Mirta, Giovanni, Celso. Galera, olha só, se liguem nesse slide agora que eu vou mostrar para vocês. Esse é o slide chave de hoje. A partir dele nós vamos seguir a nossa live de hoje, beleza? Beleza, Fernando? Agora eu já sei que é Fernando, tá? Beleza, Fernando. A Cássia, que também não é Cássia, que eu sempre esqueço o nome. É o que? Maria? É Rosa? Eu não lembro, Cássia. Você sempre entra com o nome Cássia para me confundir, mas você já me disse que seu nome não é Cássia, eu sempre esqueço. Orejuela, desde Peru, um abraço, amigo. Oi, Giovana, já falei. Beleza, olha só, galera, vou desativar aqui. E olha só, opa, ativou de novo. Bora. Seguinte, pessoal, essas são as ferramentas que eu utilizo, beleza? Então, a primeira coisa, face. O que nós vamos observar na face? Padrão de crescimento, né, o padrão facial do paciente. Se é um paciente vertical, um paciente hiperdivergente, um paciente dólico, eu vou evitar fazer extrusão posterior. Mas eu já adianto que mordida profunda, a maioria vai ser braque, vai ser horizontal. Então, nós podemos priorizar a extrusão posterior num paciente braque, né? Porque você vai melhorar, vai aumentar ali aquela FAI, vai tornar essa face mais harmônica, tá bom? Priorizando a extrusão posterior. Em relação ao sorriso, ele é mandatário ali na tomada de decisão, né? Então, se esse paciente ele expõe um sorriso gengival, tá? Nós temos que priorizar a intrusão antero superior. Se ele é um paciente dólico, que não tem sorriso gengival, nós vamos direto observar a oclusão. E aí a gente tem que ver a curva de Spee inferior, que não está nesse slide, mas eu já estou falando aqui para vocês que vocês também fiquem atentos, né? Eu não vou entregar tudo mastigado, tem que estar ligado no que eu estou falando também, né? Então vamos lá. Paciente dólico. Paciente dólico eu vou evitar a extrusão posterior, ou seja, eu vou pegar o caminho da intrusão anterior, tá? Volto a falar, a maioria será braque, mas existem os pacientes que são verticais, tá bom? Inclusive eu mostro isso na aula, no módulo do Elite que eu preparei sobre mordida profunda, tem lá os exemplos, as mecânicas, tudo, tá bom? Mas, vamos lá, voltando para essa suposição, um paciente dólico, mordida profunda, sem exposição de sorriso gengival. Pode olhar
curva de Spee desse paciente vai estar acentuada. Curva de Spee, o arco inferior, a curva de Spee inferior vai estar acentuada. Então, o tratamento deve ser no arco inferior e não pode ser priorizando a extrusão. Você tem que evitar a extrusão posterior. Você tem que priorizar a intrusão antero-inferior. Beleza? Entenderam a jogada que a gente faz entre face, sorriso, tá? E o plano oclusal estético funcional, o POEF, tá bom? Que eu vou explicar ele daqui a pouquinho aí para vocês. Tá legal? Então, pessoal, é isso. Eu vou utilizar a face, eu vou utilizar o sorriso, claro, vou observar a curva de Spee, então eu vou verificar o nivelamento das cúspides e bordas incisais e, claro, o nivelamento dos zênites gengivais, tá bom? Então isso tudo também compõe esse arsenal aí, beleza? Agora, vamos lá, um paciente idólico, evito extrusão. Com o sorriso gengival, pronto, o sorriso já te indicou que você tem que fazer intrusão antero-superior. Ah, mas tem curva de Spee inferior. Faça também a intrusão antero-inferior. Beleza? Então, divida a correção entre esses dois. Tá ok? E o plano oclusal estético funcional, que eu vou mostrar daqui a pouco, que também é uma ferramenta cefalométrica que ajuda muito. Tá? Então, reparem, ó, face, sorriso, oclusão, né, curva de Spee, nivelamento das bordas incisais com as cúspides e nivelamento dos zênites gengivais. Né, claro, não no mesmo plano, nivelamento respeitando toda a análise de sorriso, tá? Nivelamento respeitando aquele degrau do zênite. Eu vou falar bastante disso também no grupo Elite. Tá? Esse nivelamento não quer dizer que todos os zênites vão estar no mesmo plano. Tá? Nível 0, não. Existe um degrau estético e funcional que deve ser respeitado dos zênites gengivais, assim como as bordas incisais, né, gente? Então, quando eu falo nivelamento de bordas incisais, eu não estou me referindo que todos estejam no mesmo plano. Isso, claro, vocês entendem. Beleza? Então, essa é o ponto de partida para a tomada de decisão. Um paciente BRAC, eu posso priorizar a extrusão posterior. Se tiver curva de Spee, essa extrusão posterior vai nivelar a curva de Spee. Né? Se for BRAC com sorriso gengival, você pode priorizar a extrusão, mas algum grau de correção desse sorriso gengival você tem que produzir. Tá bom? Então deixa eu abrir aqui os comentários para a gente ver um pouquinho o que a galera está falando. Deixa eu ver o que a galera está falando aqui. Beleza. Pode escrever aí, galera, nos comentários. Ó, deixa eu colocar uma pergunta interessante aqui, ó, da Vivi. Ó. Extruindo posterior não gera um fulcro distraindo o côndilo? O fulcro vai ser gerado, Vivi, se você criar um contato prematuro na região posterior. Eu estou falando de extrusão para corrigir a mordida profunda, não para criar um ponto de contato, né, que vai promover ali um fulcro, beleza? Aí sim, não faz sentido, tá bom? Mas o paciente BRAC, né, geralmente ele vai precisar de uma extrusão, tá? Agora, equilibrado, a oclusão toda estabilizada, né, sem o fulcro, sem contato prematuro no fechamento fisiológico, né, da mordida. Então, nada de criar contato prematuro, não é isso que eu estou falando. Tá? A extrusão ela tem que ser bem executada. Tá? O que faz uma extrusão bem interessante nos casos de mordida profunda, que muita gente acha que é intrusão que é feito? O arco de curva reversa. Muita gente coloca arco de curva reversa achando que vai intruir anterior. Sabe de nada, inocente. Arco de curva reversa extrui muito mais do que intrui anterior. Arco de curva reversa vai vestibularizar incisivos, porque ele vai puxar na área 1. Né? Lembram das áreas de intrusão que nós promovemos? Tá? Então, ele sempre vai estar puxando por vestibular dos dentes. Né? Então, sempre vai estar promovendo vestibularização. Quase não tem intrusão. A grande maioria é extrusão posterior, acompanhado de vestibularização de incisivos, tanto no superior quanto no inferior. Tá bom?
E isso tem trabalhos mostrando, né? Então isso já está muito bem trabalhado e entendido na literatura, tá? Agora, você precisa ter um bom balanceamento dessa oclusão, né? Deixa eu ver aqui. Mais perguntas. Ó, Fernando perguntou aqui, ó. Se for meso, a face é indiferente. A face vai ser indiferente. Se você precisar extruir, você pode extruir em algum grau. Se você precisar intruir, um sorriso gengival, por exemplo, você pode intruir, tá bom? Os extremos é que nós temos que tomar cuidado para não criar grandes discrepâncias verticais. Por exemplo, um paciente que é dólico, né? Se você aumentar demais essa AFAI, você vai deixar ele mais dólico, mais vertical, sei lá, vai deixar ele com um terço inferior desproporcional, né? Você vai atrapalhar selamento labial. Agora, num braque, que muitas das vezes tem sulco mentolabial profundo, né, um face curta, por exemplo, poxa, a extrusão é benéfica para você melhorar esse aspecto, né, de assentamento, de deflexão de lábio, né, de eversão labial, tá? E de aprofundamento de sulco mentolabial, beleza? Então, esses são os tipos que você tem que estar ciente. O meso, ele é um indiferente, né? Nós vamos usar as outras ferramentas para tomada de decisão. A característica face, ela não é limitante nem determina uma direção para você. Mas mesmo o dólico e o braque, sozinho o padrão facial não vai determinar o caminho que você vai seguir, tá? Isso é uma orientação, uma informação. Então eu vou pegar a informação face, vou juntar com a informação sorriso, vou juntar com a informação oclusão, curva de Spee, vou juntar com a informação plano oclusal estético funcional. E aí eu junto isso tudo, né? Misturo e aí eu vou fazer a tomada de decisão usando bom senso, tá? Aí a ferramenta que você vai usar para realizar os movimentos, aí existem várias. Eu vou falar algumas aqui, tá? Apesar de no seu intuito hoje da live eu vou mostrar, claro, algumas ferramentas para tratamento dessas diferentes possibilidades ali, ou extrusão posterior ou intrusão anterior, tá? E aí o Lauro perguntou aqui, ó, a extrusão posterior é superior ou inferior ou ambas? Aí vai depender do arco que você tem problema com a curva de Spee, né? Se você tem uma curva de Spee acentuada inferior, você vai trabalhar a extrusão, né, desse segmento posterior do arco inferior. Se você tem uma curva invertida no arco superior e o teu paciente requer uma extrusão posterior, você vai trabalhar no arco superior. Se tem nos dois, você vai trabalhar em ambos, tá bom? Deixa eu ver aqui a Camila. Paciente padrão 3, com sorriso gengival. Se impactar a maxila, vai rotacionar a mandíbula e evidenciar aumento, correto? Correto. O padrão 3, sorriso gengival, né, você vai ter que tentar outras maneiras de corrigir esse sorriso gengival. Ou você vai fazer uma correção maxilar e uma cirurgia ortognática mandibular. Beleza? Se esse mento for o problema para o paciente. Tá? Então, geralmente, o que faz mais sentido é, se o perfil está equilibrado desse padrão 3, é você corrigir esse sorriso gengival de outras formas. Quais seriam as outras formas? Aumento de coroa clínica, né? Botox no lábio, tá? Existe o aumento cirúrgico da altura labial, né? Então existem várias terapias para você tentar aí camuflar esse sorriso gengival, mas a impacção de maxila no paciente padrão 3 não é indicado, beleza? Fala, Marcos. Oi, Laura. A Keilane falou aqui, eu que sempre corrigi curva de Spee iniciando fio 0,18 aço com curva. Sem problema, eu também uso muito curva reversa, tá? Eu uso muito curva reversa, Keiliane, desculpa. Mas, Keiliane, a gente tem que entender o efeito que essa curva faz. O arco de curva reversa, ele vai extruir posterior mais que intruir. E o movimento intrusivo na região anterior é muito mais de vestibularização do que de intrusão real. Então vamos supor que eu tenha que produzir intrusão anterior, o arco de curva reversa não é o melhor.
Ou, se eu posso ter extrusão, mas não posso ter vestibularização, o arco de curva reversa não é o melhor, porque ele vai vestibularizar. Então, entendendo os efeitos de cada ferramenta, você depois vai tomar a decisão da melhor ferramenta possível, tá? Da melhor técnica de correção possível. Ok? Beleza? Ó, quando eu falo extrusão posterior, gente, a Patrícia perguntou aqui, extrusão de molares? Não. A extrusão posterior é para corrigir a curva, tá bom? Eu não vou sair fazendo extrusão dentária para criar contato prematuro. Eu posso até utilizar uma terapia de extrusão progressiva. Então a gente vai usando férulas que vão dando uma dimensão vertical adequada para o paciente, devolvendo a dimensão vertical para o paciente, tá? E aí essa férula ela vai sendo desgastada. Depois que você acha a altura ideal, a dimensão vertical, aí você vai desgastando o posterior para promover a extrusão dos segundos molares, depois desgasta desgasta a nível de primeiro molar, mas aí é um papo para muita outra coisa na frente, porque é uma terapia muito diferente do que nós estamos acostumados a fazer por aqui, beleza? Então assim, teria que falar muitas outras coisas em relação à articulação, né, que é uma terapia essa de extrusão progressiva, é muito relacionada ao aumento da dimensão vertical para descompressão da área de disco articular, tá? Para pacientes que têm ali a perda da dimensão vertical, tá bom? Então, uma outra terapia. Mas não é disso que eu estou falando aqui, eu estou falando de extrusão em caso de uma curva de espia. O paciente tem a curva de espia acentuada, o que você vai fazer? Você vai extruir aqui atrás ou você vai intruir aqui na frente? Aí você vai usar esse slide que eu estou passando aqui para vocês, free 0800 grátis, vocês aí na casa de vocês, tendo aí muita coisa legal na internet. Então hoje eu estava conversando com outros professores e a gente estava falando, olha, realmente hoje nós temos que ficar atentos, né, porque a carruagem está passando, né? Essa pandemia aí trouxe muita informação, quem não está aproveitando vai perder uma grande chance de evoluir profissionalmente, né? Claro, evoluir profissionalmente em relação aos conteúdos profissionais, mas nós temos aí conteúdos intelectuais muito bacanas, tá? Então, realmente é uma fase que nós estamos vivendo, uma era que nós estamos vivendo de muita informação. Tem que tomar até cuidado, né? Porque tem muita gente também se aproveitando disso, né? E se passando por guru, enfim, que nunca construiu nada e querendo ensinar as pessoas a construírem, né? Então, tem que tomar muito cuidado também pelo excesso de informação que está tendo aí hoje em dia nas redes. Mas enfim, eu acho que esse é o caminho que eu uso porque eu acho melhor. Então eu não vou falar que é melhor porque eu uso, tá, gente? Senão eu posso estar falando, pô, ele está falando que é o melhor porque ele usa. Não, não. Eu acho que isso é o melhor. Por isso é que eu uso, tá bom? É o contrário. Eu montei isso porque eu acho que é o melhor, o que mais faz sentido para mim, tá bom? Então aproveitem quem quiser. Deixa eu ver aqui mais comentários. Muito bom. Valeu, Grace. Fabiola perguntou aqui, mesmo travando o fio na distal, ele vestibulariza? Aí se mantém? Sim, mesmo você travando, né? O fio ele vai fazer uma curva contrária à curva do arco. Então, mesmo que você trave na distal, ele vai empurrar para baixo. E ele vai empurrar para baixo por vestibular. Então esse dente ele não vai intruir de corpo, mesmo você travando lá atrás. Tá? O arco de curva reversa redondo também vestibulariza os incisivos? Muito, tá, Patrícia? Por isso. Tá? Lembra, para nós promovermos um movimento de corpo, a resultante da força ela tem que passar pelo centro de resistência. Aonde passa o arco de curva reversa? Bracket, né? Então, o que acontece? Ele é um fio contínuo, arco contínuo. Para você produzir intrusão real, você tem que usar mecânica segmentada. Tá? No arco contínuo, ele vai produzir inclinação. A não ser que você compense de alguma outra forma, não sei, colocar de repente ali um elástico de classe 3 para poder jogar essas coroas dos incisivos para trás, né? Ou então um elástico corrente total, mas que não faz o menor sentido, porque se você está querendo nivelar e você jogar um elástico corrente total, ele vai te impedir o nivelamento, né? Então,
Não faz sentido nenhum. Só estou falando a nível da física, né? Da mecânica propriamente dita. Tá? Oi, Betisa! Boa noite. Betisa, que é minha orientada do mestrado na Unesp. Arco base de Ricketts também vestibulariza? Então, Betisa, o arco base de Ricketts também vestibulariza, né? Burston publicou um trabalho. Nossa, mexi na luz aqui, peraí. O Burston publicou um trabalho em que ele avaliava a comparação do arco base de Ricketts com o arco de intrusão de Burston, né, que ele desenvolveu lá. E ele viu que os dois vestibularizam. Né? O de Burston vestibulariza menos ainda que o de Ricketts. Né? O que você consegue realmente não ter nada de vestibularização é o que passa na zona 4, na área 4. Qual arco é esse? Arco de 3 peças. Tá? Arco de 3 peças. Então esse é o arco de intrusão que não vestibulariza nada. Mas lembrando, gente, que na maioria das vezes cabe alguma vestibularização, tá bom? Mas nós não podemos aplicar para todos os pacientes, porque aquele paciente que não cabe a vestibularização, você não pode ter vestibularização, beleza? A Nicole falou assim, faz uma aula de fios. Cara, a melhor aula de fios que eu já vi foi a aula do professor Adriano Mondelli. Inclusive eu uso muitos slides na aula de fios que eu dou. A aula dele é muito top, mas vou preparar uma aula de fios para um papo de sniper nosso aqui, beleza? Deixa eu ver aqui. Arcos utilitários de Ricketts, é isso, Gonzalez, acabei de falar, é o arco base de Ricketts, tá? Beleza, Betisa? Então, olha só, pessoal, vamos seguir aqui, né? Senão a gente não acaba hoje. E o intuito aqui é ser rápido, é informação rápida, é bem rápido. Então, olha só, aqui, ó. Vou tirar um pouquinho aqui os comentários. Aqui, ó. Isso é bem legal, só para poder ficar bem claro, tá? Que não necessariamente isso aqui vem do capítulo do livro do McNamara de 1993 e que eu utilizo até hoje como referência. Que não necessariamente os terços eles precisam ser iguais, né? Terço médio com terço inferior. O terço inferior ele pode ser maior, né, do que o terço médio. Ele pode ter uma proporção ali de 55 para 45, tudo bem. Mas mais do que isso, já o torna aumentado, tá? Para nós caracterizarmos aí um AFAI aumentado. Tá? Claro que AFAI, quando eu falo AFAI, eu estou me referindo ali à altura do terço inferior, tá bom? Porque o AFAI mesmo, na realidade, né, a altura facial anterior-inferior é uma medida cefalométrica, espinha nasal anterior até ponto mentoniano. Isso define o AFAI. Tá? Então, mas quando eu falo AFAI, eu não estou sendo tão específico a nível cefalométrico. Talvez eu esteja me expressando mal, mas quando eu estou falando AFAI, eu estou falando da altura facial mesmo do paciente, do terço inferior. Beleza? Então, terço inferior ele é aumentado, né, mais de 55% em relação ao terço médio, aí nós devemos nos preocupar. Já é um terço inferior que não deve ser aumentado. Então, a tua terapia não pode promover aumento dessa face. Ok? Pode manter, mas se você conseguir ainda numa altura, num terço inferior aumentado, reduzi-lo, melhor ainda, você vai deixar essa face mais proporcional. Se tiver correspondendo a menos de 50%, aí é interessante para o paciente que você aumente. Por isso que eu falei, a extrusão para correção da curva reversa, para correção da curva de SPI, é interessante, porque você além de corrigir a mordida profunda, a oclusão, nós melhoramos o que? Face. Eu vivo falando isso. A ortodontia de hoje não pode ser baseada apenas nos dentes. Claro que nós corrigimos oclusão. Nós somos cirurgiões dentistas, tratamos da oclusão, mas nós sabemos hoje que nós temos capacidade de melhorar aspectos faciais e do sorriso. Então, se a gente pode juntar isso tudo e durante o tratamento ortodôntico produzir efeitos positivos para os nossos pacientes, é isso que a gente tem que fazer. Esse é o caminho que nós temos que seguir. Faz sentido isso aí para vocês, galera? Deixa eu ativar os comentários aqui para ler o que vocês pensam em relação a isso. Vocês concordam comigo que se nós podemos fazer pelo nosso paciente muito além da oclusão, se nós podemos melhorar aspectos faciais e de sorriso, é por aí que nós temos que ir, independente se é mais difícil para a gente, não importa.
Não importa se é mais difícil para a gente. Se é o melhor para o paciente, a gente tem que fazer. A não ser que ele não permita, mas ele tem que saber que existe aquela possibilidade. E se ele quiser tomar a decisão de não fazer isso, de não aceitar esse plano, isso é um direito dele. Mas ele tem o direito e o dever de saber as possibilidades. Beleza? Eu acho que faz sentido aí para todos isso aí, né? Show! Olha só isso aqui então. Em relação ao sorriso gengival, né? Então, falamos aí da característica da altura facial, tá? Deixa eu ver que horas são aqui para me guiar aqui. Beleza, estamos com tempo. Não vou demorar muito também, tá? Vamos logo aí para as ferramentas de tratamento daqui a pouco, beleza? Então, qual seria o limite do sorriso gengival? Deixa eu tirar aqui os comentários. Obrigado, galera. Então, eu uso, tá? Baseado na literatura, inclusive num trabalho aí dos nossos colegas Carlos Alexandre Câmara e Renato Parsequian Martins, onde eles mostram que é aceitável até 2 milímetros. Tem trabalhos que falam que é aceitável até 4. Eu trabalho com 2 milímetros. Passou de 2 milímetros de gengiva, eu me preocupo, tá bom? Salvo em pacientes jovens, tá? Então, no paciente jovem, né, no adulto jovem, nem no adulto jovem, no adolescente, sei lá, até aí os seus 20 e pouquinhos, tal. Se tiver 2 milímetros, eu largo para lá, faço vista grossa, se o paciente não se queixa disso. Se o paciente não veio com queixa de sorriso gengival e eu vejo que só tem 2 milímetros e é um paciente jovem, eu nem falo nada, tudo bem. Por quê? Com o passar do tempo, o lábio vai cair e quando chegar numa fase mais avançada da idade adulta, ele vai ter um sorriso jovial, né, expondo ali todo o incisivo superior e sem exposição gengival, tá bom? O problema é que se você deixa ali parte do incisivo superior coberto pelo lábio no sorriso, quando esse paciente chega a uma fase adulta que o lábio vai descer um pouco mais, vai ser aquele sorriso velho, envelhecido, onde só aparece incisivos inferiores, tá? Então atenção aí para esse detalhe, né? Eu trabalho ali com um aceitável de até 2 milímetros, mas se é num paciente jovem, não me preocupo tanto, tá bom? Mas num paciente adulto, mais de 2 milímetros eu trato, tá? E se ele tem ali 2 milímetros, enfim, mas se queixa disso, eu trato também, porque aí é uma queixa dele. Eu tenho que, por mais que eu oriente ele, falar, olha, a literatura fala que até 2 milímetros é aceitado. Eu falo para mim, não interessa, eu não gosto, né? Eu tenho que atender os anseios e necessidades também do paciente, dessa queixa do paciente, a não ser que isso vai infringir a saúde do tratamento, tá? Então, se isso vai infringir a qualidade, a excelência do tratamento, aí a gente tem que negociar. Aí eu tenho que negociar. Mas se o tratamento do sorriso gengival não vai prejudicar o andamento do tratamento, a oclusão desse paciente, e se é uma queixa dele, um anseio dele, isso é inegociável. Eu preciso tratar, tá bom? Então, bom senso na tomada de decisão, apoiado aí a uma informação da literatura diretamente para os nossos consultórios, beleza? Então, entende? Eu preciso estar respaldado pela ciência. E eu tenho que ter ali o bom senso de entender o anseio e a necessidade do meu paciente, beleza? Passando aqui, POEF, para finalizar aqui, a partir de diagnóstico e entrar na parte clínica, tá? Plano oclusal estético funcional, olha só que legal, dá um print aí, anota isso, papel e caneta na mão, como sempre, anotando aí, depois postem aí suas anotações dessa live de muito conteúdo. E olha só que legal, como que é esse plano oclusal estético funcional? É o ponto de interseção, ali, de máxima interseção dos molares, dos primeiros molares, e o ponto estômio. Para quem não sabe o que é o ponto estômio, tem que estudar, hein? Se não sabe o que é o ponto estômio, tem que estudar, hein, filho? O ortodontista tem que saber o que é o ponto estômio, hein? O ponto estômio é o ponto mais inferior do lábio superior. Quando os lábios estão em contato, é o ponto de contato entre os lábios. Mas quando não tem selamento labial, é o ponto mais inferior do lábio superior. Esse é o ponto estômio, beleza? Liga esses dois pontos, nós temos ali o POEF. Vamos lá. O incisivo superior
ele deve estar? Né? Aqui em branco é o que esse paciente está, e a norma em verde. Então, aonde deveria estar o incisivo, a borda incisal do incisivo superior? De 2 a 4 milímetros, ultrapassando o plano oclusal estético funcional, POEF. Tá? E o incisivo inferior deve estar tocando ou menos um pouco do plano oclusal. Tá bom? Nesse caso, o incisivo inferior que está tocando no plano está dentro da norma. O problema está no incisivo superior. Superior. Tá vendo? Então eu preciso que esse incisivo superior ele desça em direção ao plano. Tá? É claro que não é só disso que eu vou tomar a minha decisão. Eu não posso bater o martelo somente com essa informação. Né? A gente até brincava no início, falando, não, o POEF bate o martelo. Né? Mas não, quem bate o martelo é o sorriso. O POEF pode estar indicando ali que eu preciso instruir meu incisivo superior. Aí você fala assim, paciente, sorria. Pô, ele mostra meio palmo de gengiva, eu vou instruir o incisivo superior só porque o POEF está me mostrando que eu posso instruir? Não é por aí. Tá bom? Então, bom senso sempre, mas o POEF de grande valia no nosso diagnóstico. Um grande indicador e uma das ferramentas que eu utilizo no meu arsenal. Beleza? Que tal aí? Vamos ver um pouquinho o que a galera tá falando aí do POEF, do sorriso gengival. Vamos abrir aí os comentários. Deixa eu ver, tem perguntas aqui. Espera aí. Deixa eu ver as perguntas aqui. Ó, Fernando perguntou aqui, ó. Se for o contrário do sorriso gengival, se existe pouca exposição do incisivo superior. Não dá para ler toda a pergunta aqui, mas eu consegui ler. Né? Aqui dá para a gente ler antes de colocar a pergunta aí no ar. Existe a possibilidade de correção não cirúrgica? Claro, extrusão. Então você pode promover a extrusão desses incisivos para expor mais o incisivo no sorriso. Tá? Essa extrusão pode ser com dobras, colagem diferenciada, arco de extrusão, que é semelhante ao arco de intrusão, porém fazendo extrusão. Você pode colocar batentes posteriores e elásticos anteriores para extruir. Você pode fazer um monte de coisa, existem N ferramentas, só que hoje a aula é de mordida profunda, né? Então essa terapia ela vai contra a nossa correção da mordida profunda, beleza? Só abrir um parênteses por conta da pergunta do Fernando, beleza? A Flávia falou, estou apaixonada pelas suas aulas, quando você vai abrir outra turma online? Oi Flávia, ganhei meu dia, Flávia, muito obrigado. Ó, vou falar uma coisa para você, eu não faço papel de bobo aqui para ganhar aplauso, não faço, juro para vocês. Tanto que eu já estou nessa aqui muito antes da pandemia, né? Quem está comigo aí há mais tempo sabe disso, nós temos aí o podcast no Spotify, o Ortocast, que ele existe desde 2018, se não me engano, tá? Em 2019 ele entrou no Spotify, então assim, bem antes da questão da pandemia, mas quando nós recebemos um feedback tão legal quanto esse, eu não vou mentir para você que eu me emociono, que eu fico todo me achando, tá? Então, ó, hashtag gratidão aí, Flávia, valeu! Quando que eu vou abrir outra turma online? Preparem-se porque junho vem turma nova do Sniper, beleza? Então, junho vem turma nova do Sniper, que já é a turma 8, tá? Porque a turma 7 é uma turma de hispanohablantes que eu abri agora, mês passado. Então, nós abrimos uma turma só para hispanohablantes, só para colegas da língua espanhola. E agora a turma 8 em junho, beleza? Então fique ligado. Inclusive vai ter um super evento que eu estou programando, um evento novo, que é a segunda edição da imersão do Zero Alta Performance. E aí dei uma repaginada nas aulas para ficar bem dinâmico, bem legal. Tá? Então a segunda edição do nosso evento gratuito vem aí, dia 8, 9 e 10 de junho. Segunda edição, imersão, mini implantes do Zero Alta Performance 2.0, beleza? Bom, então POEF ficou claro, vamos colocar o próximo aqui, estamos chegando no final. Beleza, vamos lá então. Como que a gente faz extrusão posterior? Falei para vocês, a extrusão posterior eu basicamente faço de 3 maneiras, então anotem aí que eu não montei slide sobre isso para vocês justamente anotarem isso. Então papel e caneta na mão para vocês tomarem nota disso aí. 3 formas de vocês
conseguirem fazer extrusão posterior, tá bom? Primeira delas, arco de curva reversa. Nossa, professor, mas o arco de curva reversa não vai intruir anterior? Não. Eu falei para vocês mais cedo. O arco de curva reversa ele vai extruir muito mais do que intruir, tá bom? Essa é uma forma. Segunda forma, batente anterior com desoclusão dos posteriores, tá? Desoclusão dos posteriores. E aí a Camila até falou, ó, equiplan tocando os incisivos durante a erupção, né, para uma interceptação precoce do sorriso gengival ali, no caso, porque permite a extrusão posterior, né, e aí você consegue controlar a erupção dos superiores, né. Eu faço com batente anterior num paciente numa fase mais avançada e permito a extrusão dos molares. Qual é a terceira? A terceira é a aceleração com elásticos intermaxilares. Então eu coloco o batente e o paciente usa elásticos intermaxilares na região posterior, em box quadrado ou retangular, tá bom? O problema de você usar o elástico é que o elástico ele vai extruir por vestibular, né? Então ele força uma extrusão por vestibular. E aí o que acontece? Quando eu tenho um vetor de força extruindo por vestibular, o meu dente não extrui, o meu não, né? O do paciente. O dente do paciente não extrui de corpo. Está fora do centro de resistência. Os dentes posteriores vão extruir lingualizando. Então, se o teu paciente ele tem os dentes posteriores bem posicionados ou lingualizados, você não pode usar elástico intermaxilar para fazer o efeito extrusivo. Você tem que só colocar o batente e deixar os dentes extruírem naturalmente. Tá bom? Agora, se você quer acelerar essa correção da curva de SPI e o seu paciente tem dentes vestibularizados, vamos supor aí um caso de retratamento que terminou com os dentes vestibularizados posteriores, aí vai dar certo. Aí você vai bem. Tá? Isso pode ser feito nos primeiros fios, porque o que você quer é uma extrusão, né? Então, se você esperar chegar num fio de aço, já não vai ter mais a curva de SPI. A ideia é você acelerar a correção dessa curva de SPI guiando pela extrusão posterior. Beleza? Tá? Então, você pode colocar o batente anterior. Esse batente anterior ele pode ser aquele batente fixo com bandas. Ele pode ser aí um bite turbo, um bite ramp, como alguns chamam. Tá bom? Ou front plateau, né? O front plateau é o com bandas mesmo, né? Então, assim, você não vai conseguir controlar com fios retangulares, porque isso a gente vai fazer logo no início. Se você deixar para fazer com fio retangular, já nivelou. E se você nivela sem fazer isso, você nivelou tendo extrusão, com intrusão, enfim, você não guiou. Então, a ideia é você guiar para onde você deseja ir, tá bom? Bom, vamos lá então. Então, essas são as terapias extrusivas posteriores que eu utilizo. Beleza? Show. Agora vamos aqui, ó. E agora para fazer a terapia intrusiva. Vamos falar de intrusão agora, que aí para finalizar com chave de ouro eu vou mostrar um pouquinho de mini implantes para você, né? Porque a intrusão anterior, gente, não tem jeito. A intrusão para você voltar dentes anteriores na direção apical, tá? E ter ali a remodelação óssea e gengival, você vai fazer isso com arcos de intrusão ou mini implantes, ou as duas coisas. E eu vou mostrar para vocês. Beleza? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é um caso. Vou tirar um pouquinho os comentários aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse é um caso de intrusão anteroinferior com mini implantes, tá? Então, num paciente que precisava reabilitar os incisivos, tinha uma mordida profunda muito grande, não tinha espaço para reabilitar os incisivos, tá? Eu não tinha sequer espaço para montar brackets, tá bom? E não podia montar posteriores nesse caso.
Senão, de repente, eu poderia ter colocado ali os bractes posteriores, enfim, mas não dava para montar aparelho. É uma mordida profunda muito grande e aí a gente faz o nivelamento dessa curva de SPI com intrusão dos inferiores com mini implantes. Tá vendo? Qual é o problema dessa região? Essa área, ela acabou se tornando uma área proibida dentro do meu método. Então, no método Sniper, essa é uma área que a gente não usa mais. Por quê? Tá vendo como é que o mini implante está instalado? Eu não tive espaço entre os incisivos. Talvez entre os dois centrais coubesse um mini implante. Só que como eu tenho que intruir, automaticamente essa raiz ela tocaria no mini implante. E nós sabemos que uma das principais formas, talvez a única forma de você criar reabsorção radicular em dentes utilizando mini implantes não é na instalação. Na instalação não perfura a raiz. Onde cria reabsorção radicular é na mecânica, quando você movimenta um dente contra o mini implante. E o professor Consolaro explica isso em mais de um artigo na Dental Press. Tá bom? Então, eu evito colocar ali próximo à raiz dos incisivos inferiores. Então, tem que jogar lá embaixo na sínfise. E aí é uma instalação cirúrgica. Tem que cortar, fazer uma incisão, rebater músculo, instalar direto no periósteo, deixar um fio de amarrilho para fora e aí você faz a mecânica ancorado nesse fio de amarrilho. Olha lá. Tá vendo? Então isso é muito transtorno. Tem que fazer uma cirurgia para instalar, depois uma cirurgia para remover, igual mini placa. Então não é legal. Então essa área aí ela acabou se tornando uma área proibida no meu método Sniper. E eu vou mostrar para vocês como eu faço como alternativa quando eu quero intrusão inferior e eu não quero sobrecarga nos molares, nos dentes posteriores. Quando eu quero fazer isso no início da mecânica sem sobrecarregar molares. Porque aí eu posso fazer e acelerar o tratamento, acelerar essa correção da curva de SPI para a montagem do aparelho inferior. Caso eu queira, não é esse caso, né? Sem necessidade de sobrecarregar molares. Porque nós sabemos, se coloca um arco de intrusão, você vai ter extrusão do molar com uma distoangulação. Né? É um efeito colateral que ele vai existir. Se não existir, não vai ser inconsistente, não vai ocorrer a mecânica de intrusão. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Nossa, tem bastante pergunta aqui. Espera aí que eu vou responder aqui agora. Deixa eu ativar os comentários. Ó, olha só. A doutora Isabel perguntou, e se tivesse angulado as raízes com bract mesmo, para poder ter acesso e instalar mini implantes? Beleza, mas eu ia perder tempo, que eu não queria, e não tinha como montar brackets. Se eu conseguisse montar brackets, né, aí seria tranquilo, mas não tinha como. O overbite estava muito acentuado. Um paciente com overbite, uma mordida profunda muito acentuada, que não dava para montar brackets. Eu poderia ter feito um levante, mas o paciente não queria aparelho. Ele só queria reabilitar os incisivos. Então o que eu fiz foi preparar ele para a reabilitação dessas coroas, desses incisivos. E ele estava reabilitando molares também. Parece que ia fazer uma reabilitação completa. Não me lembro, faz tempo esse caso aí. Mas veja bem, isso não era uma possibilidade. Tá? Vamos ver aqui mais perguntas. Cadê? O bruxismo pode atrapalhar a extrusão mesmo usando mini implantes? A gente não usa mini implantes para fazer extrusão, tá? O mini implante a gente vai usar para fazer as intrusões, tá bom, Laura? Extrusão vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu faço um levante. Eu não preciso de mini implante para isso. Beleza, vamos ver aqui. Ó, a Patrícia perguntou. Eu tenho que ler as perguntas que ficam muito grandes, pessoal, acabam saindo aqui, né? Me tira uma dúvida, né? Por exemplo, podia ter cortado essa parte e já ir direto, Leandro. Uma mordida profunda e pouca altura facial. Deixa eu ver a pergunta de novo aqui, ó. Devemos fazer extrusão? Mordida profunda, pouca altura facial, devemos fazer extrusão? Sim, né? A face do paciente está pedindo uma extrusão para que você consiga dar uma altura facial melhor para esse paciente. Tá?
Camila, confesso para você que a ortopedia funcional, eu não sou um expert, tá? Quem manda bem demais na ortopedia funcional, que trabalha comigo, é minha mãe. Então, minha mãe, ela é fera. Então, eu não via, eu desconheço, tá? Essa formação de epitélio juncional longo com o Equiplan, tá? Então, nunca usei assim, beleza? O problema é a estabilidade da extrusão dos molares no paciente BRAC, né, prof? Então, você tem que manter o batente por um tempo para ter estabilidade desses dentes, tá bom? E o segredo da mordida profunda, pessoal, olha só, anotem aí que esse é um grande lance. O segredo da mordida profunda, tá? É a estabilidade que um incisivo dá ao outro, às custas de inclinação. Então, o ângulo interincisivo ou ângulo interincisal é extremamente importante deixá-lo um pouco mais fechado. Se você deixa ele muito aberto, os dentes facilmente extruem num paciente de mordida profunda, tendo uma recidiva muito fácil. Então, as mordidas, as más oclusões verticais, mordida profunda, mordida aberta, são altamente recidivantes. Então, se preocupe também com o ângulo interincisivo no paciente de mordida profunda. Batente anterior não é muita carga para incisivo? Tiago, alguns dizem que sim, outros dizem que não. Alguns trabalhos mostram que sim, outros trabalhos mostram que não. Eu gosto muito de usar o batente anterior, que é ligado com bandas nos posteriores. Mas confesso que às vezes eu faço bite turbo por ser mais prático. Eu não uso banda, não gosto de etapa laboratorial. Eu acho que atrasa o mínimo de etapa laboratorial possível. Tá? Então eu tento eu mesmo fazer tudo. Então às vezes eu vou no bite ramp, no bite turbo ali na região dos incisivos mesmo. Tá? Nunca tive grande problema, todos os meus casos são muito bem controlados com perepicais, com tomografia, muitos deles. Então, isso não me preocupa. Quando eu não consigo nos incisivos, eu vou nos caninos. Tá? Eu vou nos caninos. Beleza? Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, então vamos lá. Qual seria então a saída para fazer intrusão anterior com mini implantes sem colocar esses mini implantes aqui na frente, tá? E aí eu vou dar essa sacada aqui para vocês agora. Rapidamente eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui, ó. Olha aí, galera. Olha só, vou tirar rapidamente aqui, ó. Então, olha só. Repara esse caso dessa mordida profunda, né? Então, olha a curva de espinha inferior, o quão acentuada está. E veja o que eu fiz, né? Estou fazendo uma retração no arco superior, tá? Controlando bastante, um torque resistente para não deixar aprofundar essa mordida às custas de inclinação lingual dos ânteros superiores. E no arco inferior, eu estou usando ali um arco de intrusão, um arco CIA, né? Um arco de Connecticut, que foi desenvolvido pelo professor Nanda, né? Ravindra Nanda, ancorado em mini implantes. Tá? Por quê? Porque eu ainda estou com um fio fino, eu não quero comprometer o molar. Se eu coloco um arco de intrusão com fio fino nos posteriores, eu comprometo o meu molar. Vou distoangular, vou extruir, então eu não quero. Então eu ancoro em buccal shelf. Então é assim que eu faço, gente. Não caí, mas voltei, galera. Caí, mas voltei, ó. Deu uma travada aí que eu vi. Então veja bem, ó. Pouca gengiva inserida, pouco espaço interradicular. E ainda quando tem espaço, como você vai intruir, existe uma chance grande de você colidir essa raiz com os mini implantes. Então, não aconselho colocar mini implantes na região interincisiva inferior. Beleza? Então, se quer fazer intrusão com mini implantes na região anterior-inferior, buccal shelf, arco de intrusão. Beleza? Deixa eu colocar aqui por último, antes da gente entrar para responder as perguntas. E olha aqui que eu vou presentear vocês. Como que eu vou encaixar um arco de intrusão no buccal shelf? Assim, ó. Se liga nessa fotaça aí.
Gran finale para fechar com chave de ouro. Ó. Arco 19 por 25 encaixa nas perfurações retangulares encontradas nos mini implantes que nós utilizamos no arsenal Sniper ali. PacLab, DatSteel. Todos dois têm mini implantes extraalveolares com furos retangulares, onde você consegue inserir um fio 19 por 25 e aí você consegue facilmente colocar ali um arco de intrusão num Brutal Shelf, né? O Buckle Shelf ele é incrivelmente resistente, então você não tem risco ali de comprometimento, de perder esse mini implante com uma mecânica de intrusão, que é uma mecânica tão leve, né? A gente faz ali forças intrusivas, nós utilizamos 10, 15 gramas por raiz, então é força leve, tá bom? Então sem chance nenhuma de produzir alguma força, algum momento nesse mini implante que promova a sua remoção. Beleza? Então tá aí presente para vocês. Agora deixa eu abrir os comentários aqui. Nossa, eu esqueci de botar água para mim, galera. Eu tô com a sede. Caramba, a garganta tá arranhando. O Lauro perguntou aqui. O batente anterior tem que promover a desoclusão de quantos milímetros do posterior? Lauro, você vai desocluir o quanto você precisa de extrusão, né? Quanto você precisa de extrusão. Então, costumo colocar ali 1 milímetro, meio milímetro, 1 milímetro a mais, né? Deixa um golinho a mais ali, né? Na hora mesmo assim do vamos ver, não dá para você mensurar exatamente. Então, deixa um golinho a mais ali, porque a gente sempre busca sobrecorreção em discrepâncias verticais, tanto mordida aberta quanto profunda, tá? O arco é de TMA, você pode fazer de TMA, tá, Kate? Você pode fazer de TMA ou pode fazer de níquel titânio, tá? Então, eu ativo esse arco com um tridente e eu consigo fazer a dobra no Naitai, tá? Mas tem que ser o Naitai super elástico, o SE, não pode ser o termoativado. O termoativado não aceita essa dobra aí que a gente faz, beleza? Então, galera, é isso aí. É isso aí. Deixa eu ver mais perguntas aqui. E aí, galera? Beleza? Beleza? Curtiram aí? O que vocês acharam? Gostaram? Era isso, tá? Então acho que a gente veio de uma leitura desde o diagnóstico até insights, né? Eu não falei muito de tratamento, quer dizer, eu falei, né? Mas mostrei ali alguns insights mais contemporâneos, né? Que você pode usar quando você não quer comprometer. Por exemplo, essa paciente dessa foto que está aí, olha, eu não sei se vocês repararam, mas está vendo que a coroa do molar está quebrada? Ela ainda estava fazendo uma reabilitação nesses dentes, uma reabilitação protética. Então, eu já fui intruindo os anteriores, sem nem montar aparelho nos posteriores. Nem montei aparelho. Eu colei uma barra, igual aquele paciente que tinha uma barra, e fiz a intrusão nessa barra. Eu nem montei aparelho. Então, você adianta o problema enquanto ele ainda está restabelecendo a coroa do molar para você depois montar o aparelho. Tá bom? Então, você já adianta demais o tratamento. Tá? Adianta demais o tratamento. Beleza? Então, ó, fazendo intrusão anterior inferior, né, correção ali da curva de Speed, um paciente que tem ali uma discrepância, é um paciente vertical que tinha uma discrepância de mordida profunda, uma curva de Speed inferior acentuadíssima, intruindo os incisivos inferiores com arco de intrusão e buccal shelf. Deixa eu ver aqui. Beleza. Boa, show de bola, galera. Show de bola, tá? Então, posso colocar esse buccal shelf quando o paciente não tem os posteriores e possui mordida profunda? Claro, Nicole, pode colocar e deve, porque um paciente que não tem posteriores e tem extrusão dos incisivos, você não vai conseguir corrigir essa curva de SPI se você não tiver ajuda de ancoragem esquelética, tá?
Se você já tem ali as áreas de reabilitação já definidas, né, e quiser fazer a reabilitação e provisórios primeiro, pode colocar implante ósseo integrado primeiro, mas eu gosto de acelerar, então até fazer o implante, até ósseo integrar, até colocar um provisório, eu já até tirei o aparelho do paciente, entendeu? Então, ó, a Eliane perguntou um negócio muito legal, né? Quando faz essa intrusão, como faz para os incisivos não vestibularizarem? Eu fiz uma live sobre isso, né? Sobre as áreas da intrusão, como você trabalhar para você ter vestibularização com a intrusão, quando você quer ter intrusão pura ou quando você ainda quer intruir e lingualizar. É possível também, né? Então você tem que entender as 5 áreas da intrusão. Isso tá tudo no nosso novo grupo Elite, no nosso novo curso Elite. Vai estar fantástico, vai começar em julho e vai ter tudo isso de mecânica, porque é o curso realmente focado ali em mecânicas para todas as más oclusões ali, né? Destrinchando maloclusão por maloclusão e as mecânicas para os seus devidos tratamentos, terapias e tomadas de decisão. Então tá tudo isso aí no Elite, né? Mas eu já fiz live mostrando isso, tem aí no meu feed, se vocês procurarem vocês vão encontrar essas 5 áreas, né? Isso é básico, né? A diferença é que lá a gente mostra com muito mais exemplo, com muito mais... a gente tem mais tempo lá, né? Então assim, na plataforma ali é infinito quantas horas de aula eu quero colocar, então eu coloco realmente ali muito conteúdo nas plataformas dos meus cursos, beleza? Esse curso será online, 100% online, mas ele só será para os meus snipers 5 estrelas. Então quem finaliza, quem conclui o curso com as 5 estrelas da insígnia ganha a possibilidade de entrar para o Elite. O Elite precisa ter a base que o sniper dá, né? De ancoragem, de terapias iniciais, mini implantes. Então tem que estar voando nos mini implantes para poder entender as mecânicas que a gente vai falar no Elite. Beleza? Então esse Elite é um curso criado para a galera do sniper. Então o pessoal do sniper tem que garantir as 5 estrelas, senão não vai ganhar acesso para o curso, né? Não vai garantir, não vai poder ter acesso ao Elite, beleza? Senão não é Elite, né? Chama Elite por causa disso, porque realmente são os snipers 5 estrelas, os snipers de Elite, beleza?